Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. CNM lança sistema e-compras para modernizar compras dos municípios. Saiba como aderir. A adoção de soluções digitais para as compras governamentais ganhou um novo impulso com a adesão de municípios e consórcios públicos à plataforma E-Compras CNM. Lançada pela Confederação Nacional de Municípios durante a 27ª Marcha Brasília em Defesa dos Municípios, a ferramenta busca tornar os processos de aquisição mais rápidos, econômicos e transparentes, utilizando tecnologia para aproximar gestores públicos e fornecedores credenciados. A plataforma é apresentada como a primeira solução nacional voltada ao comércio eletrônico nas compras públicas, estruturada com base na modalidade de credenciamento para comércio eletrônico prevista pela Lei 15.266 de 2025. A iniciativa pretende simplificar contratações de bens e serviços de uso frequente, reduzindo etapas burocráticas e ampliando a competitividade entre fornecedores. Para utilizar a plataforma, os municípios e consórcios públicos municipais precisam firmar um contrato de cessão de uso gratuito disponibilizado pela CNM. Além do contrato, a entidade fornece uma série de documentos técnicos para auxiliar os gestores na implantação do sistema e na adequação às exigências legais das contratações públicas. Entre os materiais disponibilizados estão estudo técnico preliminar, termo de referência, parecer jurídico e minuta de decreto municipal para a regulamentação do Sistema de Compras Expressa, o SICX. O conjunto de documentos busca facilitar a implementação da ferramenta e oferecer maior segurança jurídica aos órgãos públicos durante o processo de contratação. Após o envio da documentação preenchida e do contrato assinado, a equipe técnica da plataforma inicia o processo de implantação, orientando os gestores sobre as etapas necessárias para colocar o sistema em funcionamento. Segundo a CNM, o objetivo do E-Compras é reduzir o tempo gasto em procedimentos administrativos, ampliar a eficiência das aquisições públicas e proporcionar economia aos cofres municipais. Ao conectar diretamente municípios e fornecedores previamente credenciados, a plataforma permite que as administrações realizem compras de maneira mais dinâmica, mantendo os princípios da legalidade, transparência, isonomia e eficiência previstos na legislação de licitações e contratos. A expectativa é que a utilização do sistema de compras expressa contribua para modernizar a gestão pública municipal, especialmente em pequenas e médias cidades, que frequentemente enfrentam limitações de estrutura técnica para conduzir processos licitatórios mais complexos. Como a plataforma ainda está em fase de expansão, a Confederação Nacional de Municípios iniciou uma série de treinamentos gratuitos destinados aos profissionais responsáveis pela implementação do sistema. O primeiro curso foi realizado nos dias 8 e 9 de julho, na sede da entidade em Brasília, reunindo representantes de municípios filiados interessados em conhecer o funcionamento da ferramenta e os procedimentos necessários para a implantação do SICX. De acordo com a CNM, novas capacitações serão promovidas nas diferentes regiões do país por meio do programa Conexão CNM Qualifica, ampliando o acesso ao treinamento e fortalecendo a disseminação da plataforma entre os gestores municipais. Os gestores interessados em aderir ao E-Compras CNM podem acessar a página com orientações, documentos técnicos e modelos necessários para a implantação do sistema no portal oficial da plataforma. Em caso de dúvidas, a equipe responsável também presta atendimento por e-mail para auxiliar durante todo o processo de implementação. Para mais informações, confira o link disponível em portalconvenios.com. Congresso se aproxima do recesso sem votar o fim da escala 6x1. O Congresso Nacional chegou ao recesso parlamentar que começou neste sábado, 18 de julho, sem concluir a análise da proposta de emenda à Constituição que acaba com a escala 6x1 e reduz a jornada de trabalho das atuais 44 para 40 horas semanais. Aprovada na Câmara dos Deputados em 27 de maio, com apenas 22 votos contrários, a PEC segue travada na mesa do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União do Amapá. O senador não despachou a proposta para a Comissão de Constituição e Justiça e, como não havia sessão da comissão nesta última semana, a análise da PEC ficou para o segundo semestre. Na Câmara dos Deputados, a expectativa durante a semana era para se votar o projeto de lei que criminaliza a misoginia, que é o ódio e a discriminação contra mulheres pelo fato de serem mulheres.
O PL 896 de 2023 equipara a misoginia à prática do racismo. A assessoria da relatora do projeto, deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, informou à Agência Brasil que tudo estava encaminhado para o PL entrar na pauta na quarta-feira, dia 15, porém o texto não foi incluído na previsão de votações da semana. A urgência do PL que criminaliza a misoginia foi aprovada na Câmara no dia 1º de julho por 293 votos favoráveis e 158 contrários. No Senado, o texto foi aprovado por unanimidade em março. O presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, ao reconhecer que a criminalização da misoginia divide o plenário, pediu que as bancadas recebam a relatora Tabata Amaral para a construção de um texto de consenso. Outro tema que tinha risco de ficar de fora da pauta do Senado nesta semana era a medida provisória 1343 de 2026, editada pelo governo federal, que altera a política nacional de pisos mínimos do transporte rodoviário de cargas. A MP perderia a validade na quinta-feira, dia 16, mas foi incluída antes disso na pauta de votações pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tendo sido aprovada na terça-feira, 14 de julho. O texto do governo federal busca fortalecer a fiscalização para cumprimento do pagamento do piso mínimo do frete dos caminhoneiros, além de prever a aplicação de multas de até R$1 milhão contra empresas que contratem motoristas autônomos por valores abaixo da tabela mínima do frete. Na Câmara, o texto sofreu alterações pelo relator Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, que incluiu no texto uma anistia das multas dos caminhoneiros que fecharam rodovias em 2022. Trovão ainda incluiu anistia para multas aplicadas contra quem descumpriu o pagamento do frete mínimo, instituída pela Lei 13.703 de 2018. A MP passou por uma série de mudanças e, por isso, foi transformada em um projeto de lei de conversão, o PLV 6 de 2026. O texto segue agora para a sanção da Presidência da República. Governo seleciona consultoria para diagnóstico sobre violência contra a mulher. O Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, publicou o edital número 2 de 2026 para a contratação de 3 consultores especializados, pessoas físicas, responsáveis por mapear, diagnosticar e propor instrumentos analíticos voltados ao enfrentamento da violência contra a mulher e do feminicídio no Brasil. A iniciativa integra o projeto de Cooperação Técnica Internacional BRA-20/016, Metodologias Integradas de Segurança Pública e Defesa Social para a Redução de Homicídios e Outros Crimes Violentos, e está diretamente ligada à Diretoria de Gestão e Integração de Informações da Secretaria Nacional de Segurança Pública, responsável pela plataforma Sinesp, o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública Prisionais de Rastreabilidade de Armas e Munições, de Material Genético, de Digitais e de Drogas. O edital busca profissionais com capacidade técnico-científica para prestar assistência especializada à Diretoria de Gestão e Integração de Informações no mapeamento da trajetória e recorrência da violência contra a mulher e na modelagem de um instrumento analítico de governança. O trabalho terá como base os dados do ecossistema Sinesp, com destaque para 2 fontes centrais: Sinesp-PPE, que inclui registros de polícia e informações criminais, e FONAR, Formulário Nacional de Avaliação de Risco, instrumento usado para identificar o risco de reincidência de violência contra vítimas. O foco central é analisar o histórico de denúncias e a incidência de medidas protetivas prévias em casos de feminicídio, construindo ferramentas capazes de evidenciar o ciclo da violência e subsidiar políticas públicas preventivas mais eficazes. Cada um dos 3 consultores contratados atuará em um eixo próprio, sem duplicidade de escopo, mas com possibilidade de troca de conhecimento entre eles ao longo da execução. O eixo 1 consiste em análise e diagnóstico de fontes primárias de dados, englobando auditoria da qualidade, cobertura e consistência dos registros de violência doméstica e feminicídio, além da análise dos instrumentos de avaliação de risco, como o FONAR, e das medidas protetivas. O eixo 2 consiste em governança institucional e conformidade legal, englobando o diagnóstico das práticas e capacidades dos Estados no tratamento de dados de violência de gênero, com análise normativa à luz da Lei Geral de Proteção de Dados, da Política Nacional de Segurança da Informação e da Lei Maria da Penha. E o eixo 3 consiste em padronização metodológica e governança analítica, englobando a elaboração de um dicionário nacional de dados, taxonomia, regras de negócio e diretrizes de sustentabilidade para consolidar uma base conceitual única e replicável pelos Estados. Cada consultoria terá duração de 7 meses, com 4 produtos entregáveis por consultor,
plano de trabalho com prazo de 30 dias e correspondendo a 10% do pagamento, relatório de diagnóstico com prazo de 75 dias e correspondendo a 25% do pagamento, relatório analítico com prazo de 135 dias e correspondendo a 40% do pagamento, e relatório final e transferência de conhecimento, com prazo de 210 dias e correspondendo a 25% do pagamento. O valor total da contratação é de R$ 360 mil, dividido igualmente entre os consultores, R$ 120 mil por vaga. O processo seletivo é composto por 2 etapas: análise curricular até 60 pontos, dividida em validação eliminatória e pontuação classificatória com base em titulação e experiência comprovada, e entrevista pessoal até 40 pontos, restrita aos até 10 candidatos mais bem pontuados na análise curricular, avaliando comunicação, domínio técnico e engajamento com o tema da proteção às mulheres. Em caso de empate, o critério de desempate será o desempenho na entrevista. Os interessados devem enviar currículo Lattes e documentação comprobatória para o e-mail prodocbra016@mj.gov.br, com o título Edital número 02/2026, Diagnóstico de Maturidade de Dados e Formulação de Ferramentas de Inteligência Estratégica para o Fortalecimento da Gestão por Resultados nos Estados, isso até o dia 21 de julho de 2026. Os requisitos obrigatórios e desejáveis para se candidatar, bem como o edital completo para mais informações, podem ser conferidos em portalconvênios.com. O edital é um esforço concreto do governo federal para transformar dados brutos sobre violência de gênero em inteligência acionável, permitindo que estados identifiquem falhas no preenchimento de boletins de ocorrência, lacunas na aplicação de medidas protetivas e gargalos que dificultam a prevenção do feminicídio. MIDR repassa 14,9 milhões de reais para ações de defesa civil em 19 municípios. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, o MIDR, por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, a SEDEC, autorizou o repasse de 14,9 milhões de reais para ações de resposta no estado de Pernambuco e em 19 cidades afetadas por desastres. As portarias com a liberação dos valores foram publicadas no Diário Oficial da União. Receberão recursos municípios de Mato Grosso, Pará, Maranhão, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Acre. Municípios que tiverem o reconhecimento federal de situação de emergência ou estado de calamidade pública podem solicitar recursos ao MIDR para ações de defesa civil. As solicitações devem ser realizadas por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, o S2ID. A partir dos planos de trabalho enviados, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e valores propostos. Após aprovação, os repasses são formalizados por meio de portaria no Diário Oficial da União, liberando os valores correspondentes. Em portalconvênios.com você confere a lista com os valores que foram liberados para o estado de Pernambuco e cada um dos 19 municípios. Os recursos foram autorizados a partir de critérios técnicos que levam em conta a magnitude dos desastres, o número de desabrigados e desalojados e as necessidades apresentadas nos planos de trabalho enviados pelas prefeituras. A Defesa Civil Nacional também oferece uma série de cursos à distância para capacitar e qualificar agentes municipais e estaduais no uso do S2ID. O objetivo é preparar os profissionais das 3 esferas de governo para responderem de forma eficiente às situações de emergência. A lista completa dos cursos você também confere em portalconvênios.com. Aprovado o limite de retenção do FPM para pagamento do INSS. Entenda! O plenário do Senado Federal aprovou, em regime de urgência, o projeto de lei 4.275 de 2021, que limita a 5% o percentual que a União pode reter dos repasses do Fundo de Participação dos Estados, o FPE, e do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, para o pagamento de dívidas previdenciárias. A discussão é estratégica para os municípios cuja manutenção de serviços essenciais depende das transferências constitucionais, especialmente diante dos reflexos que eventuais mudanças podem provocar no planejamento financeiro e orçamentário das administrações públicas. O texto, de autoria do senador Rogério Carvalho, do PT do Sergipe, com relatoria da senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, estabelece que a União não poderá reter mais do que 5% do valor de cada parcela do FPE ou do FPM destinada a estados, ao Distrito Federal e a municípios, mesmo quando esses entes tiverem débitos previdenciários em aberto.
Na justificativa da proposta, o senador Rogério Carvalho argumentou que os fundos de participação sustentam o pacto federativo e o equilíbrio financeiro entre os entes da federação, e que reter integralmente as parcelas periódicas repassadas a estados e municípios seria incompatível com esse princípio. Ele destacou ainda que o projeto não cancela nem perdoa as dívidas previdenciárias dos entes federativos. Ele apenas impõe um teto à forma como a cobrança é feita, permitindo que a quitação continue ocorrendo de maneira parcelada e sustentável, sem comprometer de forma abrupta o caixa de estados e municípios. Como a maior parte dos municípios brasileiros não possui regime próprio de previdência para servidores, as contribuições previdenciárias são recolhidas ao Regime Geral de Previdência Social, o que torna essas prefeituras sujeitas às regras de retenção da União em caso de inadimplência. Segundo dados da Confederação Nacional de Municípios, as retenções ultrapassaram 5 bilhões de reais em 2020 e 2021, afetando cerca de um quarto dos municípios brasileiros. Durante a leitura do relatório, o senador Nelsinho Trade citou que somente no primeiro trimestre de 2021, mais de 1.000 cidades tiveram recursos retidos pela União, acumulando quase 2 bilhões de reais represados nos cofres federais. Para ele, a fixação de um parâmetro objetivo de retenção fortalece a previsibilidade fiscal, facilita a negociação dos passivos previdenciários e contribui para a sustentabilidade das finanças dos entes subnacionais. O senador destacou que, do lado dos estados, o cenário não é muito diferente. Embora não haja divulgação consolidada pelo Tesouro Nacional dos valores retidos do FPE, os bloqueios já registrados demonstram que os estados também estão sujeitos a restrições relevantes de receita, capazes de comprometer a programação orçamentária e a prestação de serviços públicos. O FPE e o FPM são mecanismos de transferência constitucional criados para ajudar estados e municípios a financiarem suas políticas públicas. Os fundos são compostos principalmente por parte da arrecadação do imposto de renda e do imposto sobre produtos industrializados, e os recursos recebidos podem ser aplicados em áreas estratégicas como saúde, educação, infraestrutura e pagamento de servidores. Por serem repasses obrigatórios previstos na Constituição, qualquer limitação à retenção desses valores tem efeito direto sobre a capacidade de planejamento financeiro de milhares de gestões locais. Um ponto sensível, especialmente para municípios pequenos, que têm menor margem de manobra orçamentária e dependem fortemente dessas transferências. Nos últimos meses, o Congresso Nacional vem tratando o endividamento previdenciário municipal como uma pauta recorrente. A relatora do projeto, senadora Dorinha Seabra, destacou que a proposta é complementar à Emenda Constitucional número 136, promulgada em setembro de 2025, que permitiu o parcelamento especial de débitos previdenciários municipais em até 300 prestações. Segundo ela, essa combinação de medidas, o parcelamento mais longo somado ao teto de retenção, sinaliza uma tentativa do Legislativo de equacionar dois objetivos que, à primeira vista, parecem conflitantes: garantir que a União receba o que lhe é devido pelos entes federativos e, ao mesmo tempo, evitar que a cobrança inviabilize a operação básica de prefeituras e governos estaduais. A aprovação do PL 4.275 representa um alívio real para milhares de municípios que hoje veem parte significativa e, em alguns casos, a totalidade de seus repasses constitucionais comprometida pela cobrança de dívidas previdenciárias. Mas é importante que esse alívio não seja interpretado como um sinal verde para o descontrole fiscal. O limite de 5% de retenção não extingue a dívida previdenciária dos municípios e estados, apenas reorganiza o ritmo da cobrança. Isso significa que os entes federativos continuam obrigados a honrar seus compromissos com o regime geral de previdência social, e o acúmulo de novos débitos, mesmo sob um teto de retenção mais brando, pode gerar passivos crescentes que comprometerão a capacidade fiscal dos municípios no médio e longo prazo. Aprovado no Senado, o PL 4.275 de 2021 segue para a Câmara dos Deputados, onde ainda precisará ser analisado e votado antes de seguir para a sanção presidencial. Até lá, gestores municipais e estaduais devem acompanhar de perto a tramitação, já que o texto final pode sofrer ajustes ao longo do processo legislativo. Para prefeituras e governos estaduais que dependem de repasses do FPE e do FPM para viabilizar convênios, contrapartidas e investimentos em políticas públicas, entender esse cenário é essencial para o planejamento orçamentário dos próximos exercícios. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública.
Continue se informando em nosso site portalconvênios.com. Até a próxima!